Amém, irmãos? Amém. Irmãos, antes de iniciar, eu gostaria de passar umas fotos aqui para vocês sobre o trabalho que nós estamos fazendo aqui na congregação, sobre a reciclagem do lixo, para vocês verem como é muito bonito o que nossas crianças estão fazendo. Vamos dar uma olhada. Ali, olha só que bonito, as crianças vendendo lixo reciclável. Para quem não sabe, para quem não participou, as crianças estão trazendo para a congregação todo o lixo reciclado e eles estão vendendo aqui e recebendo o shekel, que é dinheiro de Israel. Obviamente que não é um dinheiro verdadeiro, é apenas uma cédula impressa num papel comum. E assim elas pegam o dinheiro e compram algumas coisas aqui na congregação. Olha que bonito. Ali eles fazem a fila. Essa foto foi feita aqui de cima, num dos dias que eles estavam vendendo aqui. Pode passar, John. E esse é o lugar, a Marive, Associação de Catadores de Materiais Recicláveis da Ilha de Vitória. Nome grande, né? E é lá que nós estamos mandando todo esse lixo reciclável. São 26 famílias que vivem e dependem desse trabalho. Obviamente que não somos só nós que mandamos para lá o lixo, muitos outros mandam também, mas nós estamos mandando para lá. E essa é uma parte, é uma parte dos trabalhadores que tem lá, uma foto com eles, pode passar. Ali a máquina que eles utilizam para fazer a prensagem do lixo, e depois ela se transforma nesse pacote e é vendido para empresas que reutilizam todo esse material. Mais uma trabalhadora ali, separando o lixo. E esse é o primeiro carregamento que nós fizemos aqui. Olha como estava cheio. Bem cheio. Pode passar. Lotado estava o caminhãozinho que levou o lixo para lá. Primeira viagem. Nós temos a segunda. Aquela primeira foi em dezembro. A segunda foi em janeiro. Ali estava aqui embaixo, na rampa e depois na Kombi. Luciana com o pessoal carregando. Essa foi a segunda viagem. Olha a quantidade que foi. Amém. E detalhe, já tivemos a terceira viagem, que foi essa semana, foi enviado para lá. E eu queria agradecer muito aos irmãos que têm contribuído conosco. A Luciana, irmão Lisomar, não podemos esquecer, Lisomar que tem feito todo chup-chup aqui para as crianças comprarem, aproveitarem de manga e etc. Quero agradecer a Luciana, que também é o meu, Samuel. Quero agradecer a Luciana, que fica responsável em chamar o caminhãozinho para vir para cá, ajuda a carregar também. Quero agradecer a Midian, que junto com o Davi, com a Amanda e com o Leozinho que está aqui também, que pega os meninos, a Jennifer, que também nos cooperou conosco, as irmãs que mandaram foto, como a Aristera, a Luzia, enfim, Luciana. Eu peço perdão se eu esqueci o nome de alguém, tá? Todos têm participado, têm entendido, têm feito bonito aqui na Casa do Eterno. Benjamin, a Ruth também que estiveram lá. Algumas fotos que estão aqui foram feitas por eles que estiveram lá junto com a Luciana, né? Então nós estamos muito felizes pelo que o Eterno tem feito. E vamos aproveitar isso como pais. A oportunidade que nós estamos tendo de ensinar os nossos filhos. A oportunidade que o Eterno nos trouxe de ensinar os nossos filhos a reciclar o lixo. Quão importante, pois estamos auxiliando famílias. Tentar mudar a posição. Esse microfone ele não vai comigo, né? Amém. E o Eterno nos abençoe, o Eterno nos guarde. Amém, irmãos? Irmão, nós aprendemos muito hoje na parte da manhã. Eu particularmente aprendi bastante com o nosso irmão Leomar. Mas nós temos muito ainda a aprender. Eu tenho certeza que o Eterno vai ministrar muito ao nosso coração. Amém? Paraxá que nós saímos é a Paraxá Itro, Jetro, Abundância. E nós estamos agora entrando na Paraxá Mispatim, Julgamentos. É uma Paraxá linda, a qual eu tenho certeza que vamos aprender muito. Mas ainda temos alguma coisa a respeito da Itro para falar. Amém? Eu gostaria que vocês fossem comigo em Êxodo 18. Vamos lá? Êxodo 18, versículo 20 e versículo 21, nós vamos ler a parte A do versículo 21. Ensina-lhes estatutos e as leis,
e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Isso aqui era um conselho de Jetro, sogro de Moisés, a Moisés. Amém? Procura, porém, no meio de todo o povo, homens capazes, tementes a Elohim, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Homens de verdade, que aborreçam a avareza. Irmãos, a avareza é algo que destrói a vida do homem. A avareza é a qualidade ou característica de quem tem apego excessivo ao dinheiro, apego excessivo a riquezas. Isso é maligno, nos corrompe, nos corrói e nos aprisiona. E nós vamos ver muito isso um pouco mais para frente. Porém, é interessante que nós vemos em uma outra tradução, nesse mesmo versículo, ela fala da seguinte forma: procura, porém, no meio de todo o povo, homens capazes, tementes a Elohim, homens de verdade, amém? Odiosos do proveito próprio. Odiosos do proveito próprio. Proveito próprio, irmãos, é a ganância, que está ligada, totalmente ligada com a avareza. Totalmente ligada com a avareza. A ganância é um sentimento humano, caracterizado pela vontade de possuir algo para si próprio. É uma vontade exagerada de possuir qualquer coisa. É uma vontade exagerada de possuir qualquer coisa para si próprio, principalmente. É um desejo excessivo direcionado principalmente à riqueza material, pelo dinheiro, que é a avareza, por isso que eu falei que elas andam coladas. Amém? E também associada a outras formas, porque a pessoa pode ter ganância não só pelo dinheiro, pelo status, ela tem a ganância de chegar a um posto maior, tem a ganância de ter uma casa melhor do que o seu amigo, seu vizinho, o seu parente. Ela se torna gananciosa, ela é corrompida. Então a ganância, ela não é só voltada para o dinheiro, mas ela anda muito atrelada e muito ligada ao dinheiro. E o que me mostrou muito nessa paraxá, irmãos, eu pude entender, além de outras coisas, que o homem, ele não é livre se ele não aderir à Torá. Hoje ele falou isso, o Leomar aqui de manhã. E se nós queremos aderir ao Eterno, se nós queremos estar ligados ao Eterno, e nos tornamos gananciosos, nos tornamos avarentos, nós fazemos isso. À medida que o homem se contamina, à medida que o homem se aproxima dessas coisas que o corrompem, à medida que o homem se apega a essas coisas que o destroem, ele se afasta do Eterno, e ele não se adere ao Eterno. E isso é interessante porque nós já sabemos que a nossa natureza carnal, ela proporciona uma facilidade muito grande para que nós sejamos gananciosos, e muitas das vezes não percebemos que estamos sendo gananciosos pelo dia a dia, porque a ganância tem um outro detalhe interessante que nós vamos aprender mais à frente, que além de ela ser na minha vida, ela corrompe aqueles que estão ao meu lado, ela corrompe os que estão perto de mim, e destrói os que estão perto de mim, amém? Obviamente, irmãos, a gente fala sobre a ganância, sobre a avareza, mas a Torá nos ensina como ser prósperos. Não é problema se eu tenho um objetivo, se eu quero, através do meu trabalho, através do meu esforço, através do resultado do meu esforço, dentro de uma justiça estabelecida pelo Eterno, conseguir um cargo melhor na minha empresa, conseguir um carro melhor porque o meu está com problema, conseguir algo melhor para a minha vida. Não é pecado desde que eu trabalhe dentro dos estatutos e mandamentos do Eterno, que é a justiça. Trabalhando corretamente, fazendo por onde o Eterno possa me orientar, para que eu possa alcançar aquilo que Ele tem para mim. Porque se eu em dado momento colocar o dinheiro, colocar qualquer coisa dessa na frente, se torna ganância, se torna avareza, e eu não serei abençoado por isso. Vamos lá em Êxodo 20, 17, por favor. A ganância é perigosa, a ganância corrompe, a ganância nos transforma em cobiça. Olha aqui no versículo 17 de Êxodo 20. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento,
nem coisa alguma do teu próximo. Irmãos, isso é tão sério que vamos lá em Deuteronômio 5:21. Olha o que fala aqui em Deuteronômio 5:21. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aqui está falando de uma vontade excessiva, quando nós excedemos uma vontade normal. Eu estou com vontade, eu tenho um desejo de adquirir isso honestamente, corretamente, através da justiça. Quando eu excedo, eu cometo esse pecado, pecado da ganância, pecado da cobiça. E o Eterno é muito claro na sua Torá quando ele nos explica sobre isso. E lá no Novo Testamento, vamos lá comigo, em Colossenses 3,16. Colossenses 3. Irmãos, a ganância. O interessante é que nós vamos poder observar que a ganância, que está ligada à avareza, está totalmente ligada à cobiça, ela também é uma forma de idolatria. Sabia disso, irmãos? É uma forma de idolatria. Amém? 3, versículo 1 ao versículo 6. Portanto, se fostes ressuscitados com o Machia, buscai as coisas que são de cima. Amém. De Elohim. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Pois morrestes e a vossa vida está oculta com o Machia em Elohim. Quando o Machia, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo, a avareza, que é idolatria. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, porque se nós não fizermos morrer a nossa natureza terrena, a ganância não sai da gente, a avareza não vai desligar de nós. Por quê? A nossa natureza ela é pecaminosa. E se nós estivermos aderidos ao que o Eterno tem para nós, aderidos a Ele, nós vamos cometer esses pecados. Nós vamos entrar nessa linha e nós não vamos matar a nossa natureza terrena. Nós vamos continuar no pecado, nós vamos continuar pecando, e a ganância vai aumentando, se torna uma idolatria, a situação vai só aumentando e piorando, e cada vez mais eu estou me afastando do Eterno. Isso está muito claro, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo, a avareza e a idolatria. A ganância é uma forma de idolatria, ela conduz à morte. Mas o interessante, irmãos, que ela não conduz à morte só o indivíduo que é ganancioso, como eu falei no início. Ela conduz à morte todos aqueles que estão à sua volta, todos aqueles da sua comunidade. Uma pessoa gananciosa, ela pode contaminar outras tantas que estão à sua volta. Porque o ganancioso, irmãos, o interessante é que ele não é só ganancioso. Já repararam que ele é astuto, ele é mentiroso, ele é injusto, ele é corrupto. E ele, por ser ganancioso, ele faz de qualquer forma para alcançar aquilo que ele deseja. E para ele não importa se é lícito ou não é lícito. Ele quer, ele vai para cima, ele pisa na cabeça dos outros. Ele não se importa com nada. E a partir do momento que ele está totalmente corrompido dessa forma, ele já está de uma forma a qual se tornou uma idolatria. Amém, irmãos? Vamos ler Provérbios 28, 25, para a gente ver um pouquinho mais a respeito disso. Lembra que eu falei que o ganancioso, o cobiçoso,
ele contamina quem está à sua volta. Vamos lá, o versículo 25, Provérbios 28. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Eterno prosperará. Amém. O que confia no seu próprio coração, e o ganancioso tem um coração imundo, o ganancioso tem um coração perverso, é um coração que não é reto, não é de acordo com as determinações do Eterno, ele não está aderido ao Eterno. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. O que anda sabiamente será livre, livre, livre. Amém, irmãos. Vamos ver lá em Mateus, Novo Testamento, o que nós aprendemos sobre isso, sobre o ganancioso. Mateus 6. Mateus 6, nós vamos ler do versículo 19 a 24 e vamos aprender com Yeshua. Amém? Versículo 19, acompanhe comigo, por favor. Não ajuntareis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são estas trevas? Quão grandes são estas trevas? Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou ele serve ao Eterno, ou ele serve a outros deuses, como Mamon, Deus do dinheiro, a ganância, a avareza, a cobiça. Não há como servir a dois, somente a um. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Elohims e a riquezas. Olha o que o Mashiach nos ensina, não. Não há como seguir dois senhores. E a partir do momento que eu me corrompi, a partir do momento que eu me torno ganancioso, nesse momento eu já me tornei um idólatra. Amém? Eu me corrompi através da avareza, olho grande no dinheiro, a ganância, que não é só o dinheiro, eu me tornei um idólatra. Olha que ponto nós já estamos. E nesse momento, eu não tenho como adorar o Eterno, porque o Eterno não está em linha com a ganância. O Eterno é oposto, as coisas do Eterno são opostas a isso. Já se tornou idólatra, já contaminou? Já contaminei vários. Eu já estou adorando outros deuses, deuses estranhos, deuses errados, deuses que nos destroem, porque eu já fui corrompido, eu já me tornei ganancioso e um idólatra nesse momento. Amém? O ganancioso excessivo, o ganancioso dá excessivo valor a riquezas. Ele tem como objetivo a satisfação própria, pessoal. E isso faz com que ele se desvie das realidades espirituais. O que significa isso? Se ele é ganancioso e dá valor às questões próprias, e nós entendemos e aprendemos que isso não é em linha com a Torá, porque a partir do momento que eu só penso em mim, eu estou focado em mim, eu já me tornei um ganancioso, já sou um idólatra. E desta forma eu já começo a não mais pensar nas coisas espirituais que o Eterno tem para a gente. Pois nós já estamos com o nosso coração corrompido, os nossos olhos já estão tapados. E como diz lá, quando fala dos olhos, grande... O versículo 23, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Nesse momento eu já estou todo, desculpa a expressão, atolado. Literalmente atolado no lamaçal. Amém?
Vamos dar uma olhada no Salmo 49, irmãos. Que foi um salmo que chegou a gente no Charrarite de segunda-feira, se não me falha a memória, pastora Sandra. Salmo 49. Então, olha só, estou conseguindo ser claro? Me contaminei com a avareza, ganancioso, a ganância, me tornei um idólatra. Amém? Vamos lá, Salmo 49, eu tenho que chegar lá. Vamos ler esse salmo todo, que ele é muito lindo. Amém? Ouvi isto, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará sabedoria, a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Por que temeria eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na multidão das suas riquezas? Ninguém pode remir o seu irmão ou dar a Elohim o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes, para que vivesse para sempre e não visse a decomposição, pois todos podem ver que os sábios morrem, que perecem igualmente o tolo e o insensato, e deixam outros os seus bens. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia o homem, apesar das suas riquezas, não permanece, antes é como animais que perecem. Este é caminho daqueles que confiam em si mesmo e dos seus seguidores, que aprovam as suas palavras. Como ovelhas são destinados à sepultura, a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles ao romper da manhã. A sua formosura na sepultura se consumirá, longe de suas mansões. Elohim remirá a minha alma do poder da morte, certamente me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa aumenta, pois quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha considerado feliz, e os homens o louvem quando prospera, ele se juntará com a geração de seus pais, que jamais verá a luz da sua vida. O homem que possui riquezas sem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Irmãos, o homem que possui riquezas sem... Aqui dentro nós observamos que aqui, antes aqui está falando da contaminação que o ganancioso traz para o outro. Amém? E aqui no final, o homem que possui riquezas sem entendimento é semelhante a animais que perecem. É semelhante a animais que perecem. O versículo 20, foi o versículo que eu acabei de ler, amém. O animal ele vive pelo instinto. Isso, exato. A preocupação é satisfazer os seus instintos carnais. Exato. O homem que vive dessa forma vive como animal. Exatamente. Irracional, porque a partir do momento que ele está contaminado e já tem o Deus dele, ele fica tão obcecado em conseguir mais e passar por cima e mentir e ser injusto e etc. Isso torna automático na sua vida, o pecado já está totalmente enraizado no seu corpo, que ele começa a agir como o Leomar falou, como um animal que já não pensa, age por instinto. Ele vê uma coisa que pode ser interessante para ele, ele fala, eu quero, ele vai para cima, não mede consequências, não pensam, não faz nada correto. Amém? Salmo da Paraxá, irmão. Salmo 19. Queria ler com vocês. Salmo 19, versículo 8. Os irmãos me perdoem que a minha boca fica muito seca. A senhora não é a única, não.
que percebeu. Amém. Salmo 19, versículo 8. Amém? Olha aqui que interessante, irmãos. É o salmo da nossa paraxá que se findou. Paraxá Itro, Jetro, abundância. Os preceitos do Eterno são retos. Vem comigo, irmãos. Os preceitos do Eterno são retos e alegram o coração. O mandamento do Eterno é puro e ilumina os olhos. Amém. Ele ilumina os olhos. Os mandamentos iluminam os olhos, irmãos, nos mostrando como nós somos, o que devemos ser e como de fato, o que nós devemos fazer para ser aquilo. Vou explicar melhor. Os mandamentos do Eterno, irmão, quando nós o entendemos, quando nós o aceitamos, quando nós o respeitamos, estamos aderidos com o Eterno, eles nos mostram o que nós somos. Os nossos pecados, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós entendemos isso, irmão. E a Torá do Eterno, com os mandamentos, além de mostrar como nós somos no momento em que nós entendemos isso, ele mostra o que nós devemos ser. Ou seja, tira isso que não presta na tua vida, para que você seja assim. Ele mostra isso para a gente. E além de tudo, além de dizer como nós estamos, sobre a nossa imundícia, sobre o nosso erro, e nos explicar como nós devemos ser, ele nos instrui o que fazer para que possamos ser aquilo que ele quer. Amém? O Eterno é tremendo. Perdão? O 9 e o 10? Amém. E o? Vamos lá, versículo 9. O temor do Eterno é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Eterno são verdadeiras e inteiramente justas. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Mais doces são do que o mel que goteja dos favos. Por eles é advertido o teu servo, e os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Amém. Exatamente, Leomar. Ele expõe todos os que estão ocultos. Todos aqueles que nós achamos que estamos escondendo. Ele põe, ele mostra. E nós vamos passar. Amém. Mateus 19. Mateus 19. Vamos lá. Amém. Mateus 19. Mateus 19, verso 16. Amém? Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: Mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Amém. Respondeu-lhe: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom há um. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Amém. 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 Obrigado. Muito obrigado. Amém. 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 Irmãos, tem uma coisa muito interessante que me chamou a atenção e vou ser sincero com vocês, me surpreendeu. Até o 21? Vamos até o 21 então, não tem problema. Vamos lá. 18, né? Perguntou-lhe ele: quais? E Yeshua respondeu: não matarás, amém, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, que me falta ainda? Amém. Disse-lhe Yeshua: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Amém. O jovem ouviu essa palavra, saiu triste, coração contaminado, não entendeu. É verdade, era ganancioso, era rico, possuía muitas propriedades. Amém. Exato. Exatamente. Amém. Perdeu a oportunidade. Perdeu uma oportunidade maravilhosa. É verdade. Obrigado, irmãos. Ótima observação.
Irmãos, eu estava falando que teve algo que me chamou a atenção. Quando eu li isso. Vocês sabiam, provavelmente muitos já sim, que os ociosos e preguiçosos, eles também são gananciosos? Não, tem gente aqui que sabia, que me ajudou. Amém, é verdade, eu me surpreendi com isso. Eu imaginei, mas como pode uma pessoa que é preguiçosa, que chega alguém para ele e fala, vem cá, tu está empregado? Não. Mas tu já mandou currículo? Estou sem internet. Mas por que você não imprime? Minha impressora acabou a tinta. Ah, meu irmão. Por que você não pega e vai de porta em porta? Ah, não, tem dinheiro para passagem do ônibus. Ele é ganancioso. Por que ele é ganancioso? O entendimento que eu tive, irmãos. Vamos lá em Provérbios 21, 25 e 26. Como pode, né? O preguiçoso. A todos. A ganância dele é em sempre não fazer nada. O foco dele é não fazer nada. Ele se torna ganancioso em não fazer absolutamente nada. Ele não quer fazer nada. O objetivo dele é não fazer nada. A ganância dele é continuar na inércia, parado. Perdão? Esse é o adepto ao Natismo? Nadismo, sim, exato. O Leomar está falando que esse é o adepto ao nadismo. Amém. Provérbios. Provérbios 21, versículo 25 e 26. Olha aqui, irmãos. O desejo do preguiçoso o mata. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Bracinho curto, né? Todo dia ele deseja mais, mas o justo, amém, mas o justo dá e nada retém. Fala pra gente, todo mundo. Ele cobiça o dia inteiro. A outra tradução está dizendo. É impressionante, né, irmãos? Amém. Vamos, olha só, irmãos. E Yeshua nos ensina isso. Vamos lá em Mateus 7. Que este pecado tem origem no coração. Mateus 7. Mateus 7. Isso. Versículo 15 até o versículo 23. Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos das ervas daninhas. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má, frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha a mentira. Em teu nome não expulsamos demônios? Olha o preguiçoso que fala que fez e não fez. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. E também nos ensina a respeito de outra coisa interessante. Eu falei para vocês no começo que a avareza, a ganância, idolatria, não é verdade? Que contamina os que estão à sua volta. E nesse exato momento, a ganância, irmãos, ela escraviza o homem. Vamos comigo lá em Lucas 12.
12, versículo 15. Mas vamos ler a partir do 13. Disse-lhe um homem da multidão: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança. Porém, Yeshua, lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou árbitro entre vós? Então lhes disse: Cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que ele possui. Irmãos, a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. O homem que nesse momento acredita que a sua riqueza é o seu valor, ele já está escravo da ganância. Ele já se tornou escravo da ganância. O homem que é escravo da ganância, ele tem um resultado. E o resultado que ele tem não poderia ser outro. É a injustiça e a opressão. Vamos ver lá em Provérbios 28, 20. Irmãos. Oi? Nós vamos ler, podemos. Pode ler dele, Omar, por favor, até eu achar que tem microfone aí. Tem não. Não, vou ler aqui mesmo. Uhum. E propôs-lhe esta parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos? E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tem guardado. Amém. Amém. Descansa, come, bebe e alegra-se. Elohim, porém, lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado para quem ficará? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Elohim. Amém. Verdade. Amém. Aqui a parábola, quando fala que o campo de um homem rico produziu com abundância. A Parashá Yitro, Jetro, é a abundância. Sim. Não é? Sim. Então, Yeshua está trabalhando aqui o 17º, o versículo 17, que é a avareza. Ele está trabalhando isso aqui, ó. Que ele está dizendo: assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Elohim. Então a abundância de Jetro foi na riqueza espiritual, de dar um bom conselho a Moisés, para que levantassem homens que não fossem gananciosos, de proveito próprio, não fossem avarentos. Jetro foi muito sábio, foi um homem muito colaborou com Moisés. muito com Moisés. Não é? É isso, é o que Yeshua está falando nessa parábola. Né? Uhum. Amém, irmãos. No capítulo de Salmos também, essa questão é interessante porque ele diz assim que a riqueza da alma, né? E você está nos ensinando que a riqueza da alma é a Torá. Exato, aí exato. Nós voltamos lá no Salmo 19 que diz, né? Que a alma, que a Torá é perfeita e ela que refrigera a alma. Exatamente. A riqueza está nela, é está na Torá. Amém. 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 Vamos lá em Provérbios 28, 20. Então, nesse momento, o homem já é escravo da ganância. Estamos acompanhando? Amém. Daí para a morte. Daí para a morte, falta muito pouco. Provérbios 28. Sim. E o que dirás?
Perdão, irmãos, é 28, 20. Eu falei 29? Não, falei 20, né? Falei correto. Tá. Vamos ler? O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Irmãos, vamos lá em Miqueias 2:2. Esse aqui eu acho o primeiro, eu marquei. Amém? Cobiçam campos e se apossam deles, cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Cobiçam os campos e se apossam deles. Eu li em casa. Eu estou olhando para o relógio agora já. Eu já estou olhando para o relógio. Vamos lá, amém. Ai daqueles, vamos lá, versículo 1. Ai daqueles que nas suas camas tramam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. Cobiçam o campo e se apossam dele. Cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Amém, amém. Nós podemos ver aqui, irmão, que nesse momento nós aprendemos que a ganância já se tornou idólatra. Amém. Agora nesse momento ele já se torna injusto, ele já começa a oprimir aos outros também, em poder próprio, para adquirir aquilo que ele quer, e assim ele vai para frente. A ganância gera injustiça e violência, pois para se obter algo, para satisfazer o seu desejo próprio, nós passamos por cima de tudo. Em desejo próprio, nós passamos por cima de tudo, tudo. Irmãos, Adonai nos ama muito, 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 muito. E nossa alma é muito importante para Ele. E hoje eu ouvi isso do Leomar de manhã. Muito interessante. Ele não quer que nós sejamos gananciosos, sejamos corruptos, injustos. Ele não quer, Ele não deseja isso para o seu povo, jamais. Mas aí eu pude aprender uma coisa muito interessante a respeito disso, dessa importância da alma, que o Eterno tem essa preocupação pela nossa alma. E eu pude fazer uma pequena analogia da seguinte forma: o nosso corpo físico, para se manter em pé, para se manter com saúde, saudável, ok? Ele precisa do quê? De alimento, que é o ar, e alimento em forma de líquida ou em forma sólida, para poder se manter. Ou seja, para que o meu corpo se mantenha, eu preciso de porções diárias desse alimento. Todos os dias eu preciso de porções diárias de ar, que é o que eu respiro, e alimento em forma líquida ou alimento em forma sólida, para que eu tenha saúde e fique em pé. Da mesma forma, é válido para a alma, irmãos. Por quê? Precisamos de doses diárias. Precisamos de doses diárias. Para mantermos a nossa alma, para mantermos a adesão com o Eterno, do mesmo jeito que o meu corpo precisa para estar em pé, firme, sadio e andar, porções diárias desse alimento, que é o ar, e em forma líquida e em forma sólida. Para a alma, nós precisamos também de porções diárias, e os elementos essenciais para a nossa alma são revelados pelo Eterno. Foi Ele que nos deu isso. Pois como a água, o ar e os alimentos são vitais para o nosso corpo físico, para a nossa existência espiritual, o Eterno nos deu a Torá e os mandamentos. Ele nos deu a Torá e os mandamentos, para que nós mantemos a adesão com Ele. Então, se Ele me entregou isso, e eu entendo isso, e eu sei, porque está tudo aqui dentro, e eu fizer por onde ter essas porções diárias do alimento que Ele dá para a minha alma, eu vou estar junto com Ele, eu vou estar em adesão com Ele, eu vou estar debaixo da vontade do Eterno, fazendo aquilo que Ele determina para mim, no Shacharit, no Arvit, obviamente que outros momentos também,
Nós precisamos dessas porções diárias. E muitas vezes, eu digo até por mim, por muitas vezes eu passei o dia inteiro sem orar ao Eterno. Muitas vezes passei o dia inteiro sem ler. E olha como é importante para que a nossa alma tenha crescimento, para que nós possamos cada dia mais estar debaixo da graça do Eterno. O quão é importante nós utilizarmos o que o Eterno nos deu. Isso aqui não é invenção minha, de ninguém, foi o Eterno. Ele é tão misericordioso para com a nossa vida, que Ele sabe de tudo e sabe, para que nós não nos corrompamos, que nós não sejamos injustos. Ele nos deu aqui, e nós sabendo disso, utilizando da porção diária, que é a Torá e os mandamentos, nós estaremos em linha com Ele. Amém. A ganância, irmãos, é um dos principais vícios. Então, nesse momento, a gente entendeu o seguinte: chegamos no ponto que o ganancioso é injusto, ele já contaminou, ele já está oprimindo os que estão à sua volta, a sua alma está totalmente corrompida, porém o Eterno já nos deu o que fazer para evitar da nossa alma fique corrompida. Amém? Mas a ganância é um dos principais vícios que nos levam, além da destruição, nos levam à perda da salvação. Nos levam à perda da salvação. Se o homem não se arrepender dos seus pecados, se ele não se voltar para Adonai, não herdará o reino de Elohim. Vamos em 1 Coríntios 6, versículo 10. Oi. Desculpa, eu não estou ouvindo. Agora? Tá bom. Vamos lá então, 1 Reis. 1 Reis 21, de 1 a 3. 13, de 1 a 13. 1 Reis 21, de 1 até o versículo 13. Se nós não nos arrependermos de nossos pecados, se nós não nos voltarmos para Adonai, nós não herdaremos o reino de Elohim. 21. De 1 a 13, né? Sim. Depois dessas coisas, tendo Nabode, o Jerelita, uma vinha em Jerel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, disse este a Nabode: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque lado do meu palácio, e te darei por ela outra vinha, melhor, ou Então Acabe veio desgostoso, indignado da sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, lhe falara: não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu o pão. Veio ter com ele Jezabel, sua mulher, e lhe perguntou: por que está o teu espírito tão desgostoso que não comes pão? Respondeu-lhe ele: porque disse a Nabote, os jezreelita: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou te apraz, dar-te-ei a outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito no reino de Israel? Levanta-te e come, alegra-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas: apregoai um jejum e ponde a Nabote diante do povo. Ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Elohim e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o, para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram jejum,
e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e sentaram-se defronte dele, e testemunharam contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Elohim e contra o rei. Assim o levaram para fora da cidade, e o apedrejavam, e morreu. A cobiça levou à injustiça. Amém. Pode falar. Sim. Sim, sim. 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 Então, aí ele vem fazendo muita coisa. Ele vem com tudo, até por um bocado de pão, o homem transgredirá. Aí eu acredito que já você vem em outra situação. Aquela pessoa que, até por um bocadinho de pão, ela transgride, ela se corrompe. O que acontece muitas vezes no nosso país hoje? Tudo que está acontecendo no nosso país hoje é porque os nossos governantes fizeram o quê? Um bocadinho de pão. Estão corrompendo todo o nosso país, vem todas as flagelas em cima de nós próprios, em cima de nós novamente. Então, se você continuar descendo, você vem. Aquele que tem olhos invejosos, aí ele também ele faz isso porque ele cobiça e avarenta. Por quê? Porque ele inveja o irmão. Sim. Aquilo que você falou lá, não cobiçarás, você começa falando nisso. Sim. Aqui Provérbio fala sobre isso. E aí, para finalizar, se você for lá em Eclesiástico 2, em Eclesiástico 2, todo mundo conhece a passagem que Salomão está falando o quê? Olha, eu fiz de tudo. Eu fiz casa, eu fiz o tempo, eu trabalhei, tive todas as mulheres do planeta, fiz de tudo. Fui o mais rico, muito bem prata, muito bem ouro. Fiz todos os trabalhos terrenos, sem imaginar, tudo eu fiz. No final ele olha e fala assim, mas tudo era vaidade. Tudo era estar certo, porque ele chegou à conclusão que valia era o trabalho espiritual. Amém. Exatamente. Amém. Para que a administração da justiça. Por isso que a preocupação de Jetro, quando você iniciou, era justamente para aqueles que iam administrar a justiça, que precisavam ser homens fiéis a Adonai e não avarentos. Homens que pudessem ser um com ele, com Moisés, dividir o fardo. Exatamente, vem de cima. Amém? 1 Coríntios 6, versículo 10. Tá bom? Começamos do 9. 9 e 10. Amém. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Elohim? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Mas foste justificados em nome, foste justificado. Nossa Elohim, amém, 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 amém. Irmãos, a Torá foi dada pelo Eterno para trazer vida. Amém? Nós cremos nisso, né? Isso está lá em Deuteronômio 6, do versículo 1 e 2. A Torá foi dada pelo Eterno para trazer vida. Ela nos ensina, amém? Ela nos ensina que quando um desejo é bom, ou seja, nós entendemos aqui que a ganância, ela corrompe o homem, o homem se torna um idólatra, ele se torna escravo, ele comete injustiça, comete tantos outros pecados, como até o próprio Alexandre falou. É um dos principais vícios que pode nos conduzir à perda da salvação. Amém? Mas também quando nós temos um desejo que é bom, um desejo intenso por algo que é bom, é puro, é correto, não como a ganância. A ganância, ela faz com que você transgrida leis, ela faz com que você pise nos outros, você machuque, você corrompa, você faça de tudo em desejo
próprio. Amém? Esse desejo, quando nós entendemos isso, ele é o amor. Amém? Eu não sei se eu fui claro. Vou falar de novo. Quando um desejo é bom, e eu quero muito, mas é bom. Não é algo ligado à ganância. É um desejo bom. E eu quero muito. Ele é amor. É porque eu tenho amor àquilo e quero tê-lo. Sem cometer nenhum pecado. Sem cometer nada de errado. Sem ser avarento, sem ser ganancioso. Eu apenas tenho amor àquilo e me submeto a tudo aquilo. Amém? E uma frase que hoje eu li e aprendi com ela, que o antídoto contra a ganância é o amor. Amém, irmãos? Fui claro com vocês, irmãos? Consegui explicar? Amém. Que nós possamos estar libertos de toda ganância, que nós possamos estar libertos de toda avareza, que o Eterno ministre nossos corações dia a dia com as porções diárias que tem para a nossa alma, para a nossa vida, nos limpando, nos protegendo, nos purificando, ó Pai. Tira de nós, ó Pai, perdoa o nosso pecado, tira de nós toda avareza, toda ganância, ó Pai, todo desejo próprio para conquistar aquilo que muitas das vezes não precisamos, nem temos necessidade alguma de tê-los, ó Pai. Mas eu peço que Tu venha limpar os nossos olhos, abrir os nossos olhos, ó Pai. Que Tu venha limpar o nosso coração para que ele não se corrompa, Pai. Para que nós também possamos saber o que fazer e influenciarmos pessoas, ó Pai, da melhor forma possível. Levando-as a Ti, Pai. Levando-as a Ti. Muito obrigado pela oportunidade que Tu nos dá de aprender com a Tua Torá, ó Pai. Muito obrigado por tudo que tem nos ensinado, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.